Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical, lição para jovens. Estamos estudando nessa semana a lição de número 9, coragem em meio à perseguição. Quero pedir para você, subscreva no meu canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem introdutória do assunto abordado aqui e também os slides para você baixar, grátis. Que Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo em nome de Jesus. Coragem em meio à perseguição. Todos os homens têm medo. O medo, ele faz parte da vida do homem. A coragem é quando nós vencemos o medo. Quando você vence o medo, é porque você é uma pessoa corajosa. E os cristãos têm essa coragem, são corajosos porque receberam a Cristo. E mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às tribulações, mesmo em meio às provações, às dificuldades, às calúnias nesta vida, os cristãos permanecem firmes. Aqueles que servem a Deus, que têm Cristo na sua vida, permanecem na presença de Deus, porque são corajosos. E nós precisamos mesmo desta coragem em meio às perseguições que nós enfrentamos neste mundo. Deus, ele nos concede graça quando nós nos esforçamos a estar em sua presença, quando nós nos firmamos a cada dia mais nele, ele nos encoraja para que nós possamos vencer as adversidades da vida. Quando nós vencemos os problemas desta vida, pela causa de Cristo, o Senhor nos encoraja. E é por isso que nós continuamos a batalhar, continuamos a lutar, continuamos a guerrear contra esses três principais inimigos da nossa vida espiritual, que é o mundo, a carne e o diabo. Vamos vencer em nome de Jesus. Coragem em meio à perseguição, jovem. Coragem em meio à perseguição. Coragem em meio às tentações. Coragem em meio às lutas. Coragem em meio às crises. Coragem em meio aos problemas. Coragem em meio às dificuldades. Coragem. O Senhor Jesus nos ajuda e nos dá vitória, porque Ele é o Senhor da nossa vida, porque Ele é aquele que guerreia por nós quando nós o obedecemos, quando nós estamos debaixo da sua proteção, obedecendo a sua palavra. Segunda-feira, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, e o versículo de número 19, em meio às crises, os fiéis se revelam. Em meio às crises, os fiéis se revelam. A provação é a hora quando a nossa fé é testada. Quando a nossa fé está sendo testada, nós estamos sendo provados por Deus. Então Deus, ele nos testa a cada detalhe da nossa vida. Nos tempos difíceis, nesses tempos difíceis, nós podemos abandonar Jesus ou continuar crendo nele, devido aos problemas, devido às dificuldades. A provação, ela mostra se nosso amor por Jesus é verdadeiro ou só é uma atitude egoísta, ou só é uma atitude interesseira. Em meio às provações, os fiéis vão se revelar, se querem mesmo permanecer na presença de Deus,
se querem mesmo Jesus na sua vida ou não. Ninguém gosta de passar por provações, mas nesses momentos de provações, nos momentos de perseguições, nos momentos de tentações, são nesses momentos que nós somos amadurecidos, que nós nos amadurecemos, que nós nos fortalecemos na fé em Cristo Jesus. Então, quem já superou uma provação, ele encontra mais força em Jesus porque já superou uma provação, já passou por uma tentação. O sofrimento, ele não dura para sempre, e um dia nós vamos receber a recompensa porque nós resistimos às provações, porque nós vencemos as tentações. Por isso nós precisamos perseverar nas crises e provações. As crises e provações, elas desenvolvem em nós um caráter piedoso, de piedade. Também nos permite glorificar a Deus nas próprias dificuldades. E veja bem que é nas crises, quando nós estamos sendo provados, nós glorificamos a Deus porque nós queremos continuar com Ele. Porque sabemos que o Senhor é bom e há de nos dar a vitória. Então, nas dificuldades, glorificamos a Deus. Nas dificuldades, louvamos a Deus. Nos problemas, glorificamos a Deus. Nas adversidades, estamos glorificando a Deus. Estamos perseverando nas crises e perseverando em Cristo nas provações. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5, Paulo disse: sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não confunde. Por que a esperança não confunde? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, nós perseveramos em servir ao Senhor, porque Deus está na nossa vida, porque o Espírito Santo está nos orientando. Jesus Cristo, ele deu o exemplo perfeito. Sim, Jesus deixou exemplos. Ele passou por tentações, ele sofreu as perseguições, sofreu as dificuldades, sofreu angústias e aflições. Jesus Cristo, ele passou por muitas dificuldades, por muitos problemas. Jesus foi crucificado, Jesus foi esbofeteado, Jesus foi caluniado, foi perseguido, Jesus apanhou, Jesus sofreu, carregou uma cruz e morreu pelos nossos pecados. Então, ele deixou-nos exemplos para nós. Então, quando você estiver passando por provações, saiba que Jesus conhece a sua provação. Ele sabe como ele sabe como você está passando. Ele sente, ele sabe porque ele já passou por isso. Quando você está sendo caluniado, perseguido, quando você está passando por uma provação, por uma dificuldade, Jesus conhece tudo isso, porque ele passou por tudo isso e ele é o exemplo para nós. Então, esses versículos revelam aspectos do propósito divino de Deus para a nossa vida, tanto para as provações e tribulações de Jesus Cristo quanto as nossas. É o que eu disse, porque Jesus passou por tudo isso e nós passamos também. E sabemos que Jesus passou, fica mais fácil porque ele nos ajuda nas horas das tentações, nas horas de provações, nas horas de adversidades
e de dificuldade. Então, perseverar prova a nossa fé. Quando você persevera em meio a crises e provações, perseverando, você está fortalecendo a sua fé e dizendo: eu quero Jesus na minha vida. Então, o apóstolo Paulo, em Filipenses 4:13, ele disse: tudo posso naquele que me fortalece. Terça-feira, Salmos 11, o versículo 5, diz que o justo passa por provas. Como? O justo também passa por provas? Porque coisas ruins acontecem com pessoas boas e justas. Ora, o justo não é aquele que ora a Deus, o justo não é aquele que santifica a sua vida para Deus, o justo não é aquele que procura estar na igreja, glorificando e adorando o nome do Senhor. O justo não é aquele que prega o evangelho, não é aquele que dá testemunho de boas obras do Senhor. O justo não é aquele que está pronto para subir para o céu. E por que os justos sofrem? Esta é uma das perguntas mais difíceis de responder de toda a teologia. Deus é eterno, infinito, onisciente, onipotente, onipresente, e Deus tem tantos outros atributos. Porque nós, seres humanos, que não somos eternos, que não somos infinitos, que não somos oniscientes, onipresentes, que não somos onipotentes, porque nós vamos esperar que sejamos capazes de compreender inteiramente o caminho ou os caminhos de Deus. Deus disse na boca de Isaías, no capítulo 55, versículo 6, ele disse: os meus caminhos não são os vossos caminhos, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, porque mais altos do que os seus caminhos são os meus caminhos, mais altos do que os vossos pensamentos são os meus pensamentos. Agora, o livro de Jó, ele lida com toda esta questão. Deus permitiu que Satanás fizesse tudo o que ele desejou fazer com Jó, exceto tirar a vida de Jó. Agora, qual foi a reação de Jó diante das tentações de Satanás? Qual foi a reação de Jó diante das perseguições do inimigo de nossas almas? Qual foi a reação de Jó quando se viu sem família, sem saúde, a sua vida que era próspera, agora já não era mais, ele foi jogado, desprezado? Qual foi a sua reação diante de tantas lutas? Jó era um homem justo, era um homem próspero, foi um homem abençoado por Deus. E com tudo isso Jó sofreu. Mas no capítulo 13, no versículo 15 do seu livro, está escrito que ele disse: ainda que ele me mate, nele esperarei. E Jó 1:21 ele disse: o Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Ele não murmurou, ele não reclamou, mas ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Então Jó, sendo um homem justo, glorificou a Deus em meio às crises que ele estava enfrentando, em meio aos problemas que ele estava enfrentando. Ele não murmurou, ele glorificou o nome do Senhor. As provações, elas são para nos abençoar. Sim. Jó não compreendeu porque Deus tinha permitido que aquelas coisas viessem a acontecer desta forma com ele. Mas ele sabia que Deus era bom. E por isso ele glorificou a Deus em meio às lutas. Por isso ele perseverou
confiando no Senhor, ele também deveria, esta reação de Jó deveria ser também a nossa reação quando nós enfrentamos lutas, quando nós passamos por dificuldades, quando nós estamos enfrentando perseguições. A nossa reação também deve ser esta reação, glorificar a Deus em meio a essas lutas. Mas nos acontecem coisas que simplesmente nós não podemos entender. Sabemos que Deus é bom, sabemos que Deus é justo, sabemos que Deus é amoroso, sabemos que Deus é misericordioso, e isto é necessário nós sabermos para nós glorificarmos a Deus em meio às crises e às perseguições. Entretanto, ao invés de nós duvidarmos da bondade de Deus, a nossa reação deve ser confiar em Deus, acreditar em Deus, que Ele vai nos abençoar. E Ele ainda não nos abençoou, porque o tempo dele na nossa vida ainda não chegou, mas vai chegar. Provérbios 3, 5 a 6, o sábio escreveu: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, a leitura de quarta-feira, diz que as aflições não podem nos separar do amor de Deus. As aflições não podem nos separar do amor de Deus. A Bíblia é bem clara. Quem segue a Jesus passa por aflições. Quem segue a Jesus passa por problemas. E é uma mentira nós pregarmos e ensinarmos dizendo: vem para Jesus que os seus problemas vão se acabar. De forma nenhuma. Vem para Jesus e os seus problemas vão aumentar. Mas você terá a vida eterna. Você terá Jesus para te ajudar, para te abençoar, para estar com você. Então a Bíblia, ela é bem clara em dizer isso, que quem segue Jesus passa por problemas, passa por dificuldades, tem perseguições, são caluniados. Mas há esperança, porque se pedimos, Deus vai nos dar forças para nós aguentarmos e nunca nós abandonarmos Jesus, abandonarmos a Deus em meio a uma tempestade de problemas, a uma tempestade de dificuldades. Jesus mesmo afirmou que segui-lo não significa que nunca vamos enfrentar problemas. Ele mesmo disse que no mundo vocês vão ter aflições, no mundo vocês vão ter problemas, no mundo vocês vão ter dificuldades, no mundo vocês vão passar por muitos problemas, mas tem bom ânimo. Jesus tem bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E se Jesus venceu, nós também nele podemos vencer. Mas as provas e aflições não devem servir para nos desmotivar de forma nenhuma, mas para nos motivar. Então, devemos aproveitar as lutas, aproveitar as adversidades, aproveitar os problemas que nós estamos passando e confiar mais em Deus, porque ela faz isso. Quem quer permanecer na presença de Deus, as lutas acabam fortalecendo a sua vida em Deus, porque ele passa a confiar mais em Deus, que Deus, através de Cristo, vai dar a vitória, vai abrir as portas, vai suprir as nossas necessidades.
Então, quando enfrentamos batalhas, quando nós perseveramos, Deus trabalha o nosso caráter. E nós devemos acreditar e pensar nisso, que Deus está trabalhando o nosso caráter. Se você pede, Senhor, me enche de amor, Jesus vai trabalhar o amor na sua vida. Vai colocar alguém irritante do seu lado para trabalhar o amor na sua vida. Se você pede, Senhor, eu quero ser mais honesto, Ele vai te envolver e te colocar responsabilidades nas finanças, trabalhando às vezes com dinheiro, com muito dinheiro, em que você pode tirar ali. Mas você está sendo trabalhado por Deus para ser honesto e não fazer a coisa errada, mas fazer o que é certo. Não é? É assim que Deus trabalha o caráter na nossa vida. Se você pede paciência, é claro que você vai ser impacientado, você vai sofrer alguma coisa na sua vida para que você perca, para que você não tenha paciência, mas você vai estar sendo trabalhado para ter paciência. Então, quando nós enfrentamos batalhas e perseveramos, Deus trabalha o nosso caráter. A fé e a esperança crescem no nosso coração. Se tomarmos atitudes corretas, os desafios da vida nos ajudam a ganhar maturidade. Cada problema, cada dificuldade, cada crise que você passa, você vai amadurecendo a cada dia mais na presença de Deus, crescendo e fortalecendo a sua fé. Assim, se você estiver passando por aflições, não desanime, não desista, mas aprenda em meio às aflições. Comece a confiar em Deus mais ainda em meio aos problemas. Aprenda e deixe Deus trabalhar caráter na sua vida. Nós não somos perfeitos. Deus está trabalhando na nossa vida. Deus está nos aperfeiçoando para o dia da redenção. Hebreus 4, 1 a 11, fala que há um lugar de descanso para nós. Qual é esse lugar de descanso? Quando estivermos diante de Deus um dia, não foi porque nós estamos diante de Deus, agora, não foi porque nós imploramos para entrarmos no céu com base em nosso próprio mérito. Nós não temos nada para oferecer. Comparado ao padrão de santidade de Deus, nenhum de nós é bom o suficiente. Os homens não são bons, nós não somos bons, nós somos ruins. Nós somos bons e às vezes nós nos tornamos bons porque Deus está na nossa vida. E se Deus estiver na nossa vida, aí nós nos tornamos bons, mas porque Deus está conosco. Se Deus não estiver conosco, nós voltamos à posição de homens ruins. Então, nenhum de nós é bom o suficiente. No entanto, Jesus é. E Ele é pelo seu mérito, e é pelo mérito de Jesus que nós vamos entrar no lugar de descanso. É pelo mérito de Cristo, é através dele que nós vamos entrar no céu. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem, ou seja, ele estava dizendo que ele é Deus. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, pelo mérito de Jesus, através de Jesus, é que nós vamos chegar a esse lugar de descanso que foi preparado para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 11.
Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Os injustos não herdarão. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, ou seja, nós éramos assim. Mas, ele diz lá, mas vós vos lavastes, nós somos lavados, fomos santificados, fomos justificados e em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, o sacrifício de Jesus tira todos os nossos pecados, santifica a nossa vida e ainda nos dá um lugar de descanso eterno. Então é por isso que nós devemos valorizar o descanso, valorizar o sacrifício de Cristo, porque o céu é o descanso dos que aqui na terra sofrem e permaneceram e permanecem fiéis. O céu é lugar de descanso para aqueles que permanecerem fiéis em Cristo Jesus. As pessoas que vão para o céu são todas semelhantes, são pecadoras que depositaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo, mas foram redimidas, foram santificadas, foram lavadas, foram preparadas através do sacrifício de Jesus. Então, essas pessoas, reconheceram a necessidade de um Salvador. Essas pessoas que vão para o céu, a igreja do Senhor, reconheceram o seu pecado, reconheceram a necessidade que tinham de receber Jesus e humildemente aceitaram a oferta de Deus. Qual é a oferta de Deus? Jesus, o seu Filho. João 3,16 diz que Deus deu o seu Filho. Então essa é a oferta de Deus para nós, Jesus Cristo, para o nosso perdão. Essas pessoas também arrependeram-se de seus antigos estilos de vida. Paulo disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para lá, foram deixadas para trás. Então abandonaram os seus estilos de vida e estabeleceram um propósito para seguir a Cristo toda a sua vida. Essas pessoas ainda não tentaram ganhar o perdão de Deus. Não tentaram ganhar o perdão de Deus. Foram perdoadas porque se arrependeram. Arrependeram da sua vida pecaminosa e agora servem alegremente de coração, agradecidos a Deus pela salvação, pela santificação, pela transformação, pela mudança de vida. Então esse é o tipo de fé que salva uma alma. E aquela fé é aquela fé que transforma uma vida. É a fé no Evangelho, é a prática do Evangelho. É colocando a sua vida nas mãos do Senhor e dizendo, Deus, trabalha na minha vida porque eu quero ser uma nova criatura, uma nova pessoa, porque o céu será o meu descanso, quer dizer, um propósito destes que vão morar no céu que eles fizeram na sua vida. E repousam plenamente na graça de Deus, aguardando o seu descanso na eternidade. Colossenses 1:12 é a leitura de sexta-feira, diz, somos chamados para uma vida digna. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você tem uma vida nova. E esta vida nova, nós chamamos de uma vida digna. Você já não está debaixo de condenação, porque Jesus levou o castigo
levou o castigo pelo pecado. Então você não está mais debaixo de condenação. João 3,18 ele disse: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho já está condenado, porque não creu no Filho. Então, você agora morreu para o pecado e vive para Deus, e vivendo para Deus, você não está condenado a condenação eterna. Você agora vai viver uma vida com Deus, porque você está em Cristo Jesus, e Jesus levou o castigo pelo nosso pecado, pelo seu pecado. Uma vida nova em Jesus significa uma vida diferente, uma vida nova, mudança de vida. Quem se entrega para Jesus tem mudança de vida. Você agora pertence a Deus, e por isso, porque você pertence a Deus, você deve abandonar o pecado e mudar de vida e viver uma vida digna. Isso pode ser difícil para você, é difícil para mim, mas Jesus, ele nos ajuda a mudar de vida. Ao longo dessa nova vida, ele mostra as áreas que nós precisamos mudar. Ele mostra os pontos que nós precisamos mudar. Ele mostra como nós devemos mudar. Ele nos ajuda a mudar de vida. Ele corrige os nossos erros para nós vivermos mais de acordo com a vontade de Deus, para nós vivermos mais de acordo e dar para Deus uma vida de santidade. A nossa salvação, ela cria em nós o temor de Deus. Por quê? Porque nós não queremos perder a salvação. E quem tem o temor de Deus na vida não quer perder a salvação, porque o temor de Deus está na vida dele. E só seremos salvos pelo temor de Deus. E somos gratos porque agora nós temos uma vida digna. Uma vida digna começa com o temor de Deus. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E por isso aqueles que têm o temor de Deus na sua vida são sábios. E ter temor de Deus é respeitar o poder de Deus, é respeitar a santidade de Deus, é respeitar a palavra de Deus, é respeitar o próprio Deus que vê todas as coisas. Quem teme a Deus quer agradar a Deus. O temor de Deus nos ajuda a viver de maneira correta. É por isso que quem tem temor de Deus procura viver uma vida em santificação para oferecer santidade. Vive uma vida correta, sempre escolhendo fazer aquilo que é certo. Temer a Deus é uma atitude sábia. É a pessoa que não teme a Deus, ele não se preocupa em fazer o bem, mas Deus castiga o pecador. Quem teme a Deus evita esse castigo. Agora, quem não teme, vive uma vida de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer modo, porque ele não tem temor de Deus. Se pecar, Deus perdoa. Então, quer renovar a sua vida, quer fazer a vontade de Deus, quer melhorar a sua vida espiritual, Deus perdoa todos os seus pecados. Ele perdoa quem se arrepende. Ele perdoa quem se quebranta diante dele. Ele perdoa quem derrama lágrimas diante dele, pedindo: Senhor, perdoa os meus pecados. E aí se volta para ele. Por isso, Deus merece ainda mais o nosso respeito, o nosso temor a ele. Ele merece a nossa gratidão, porque ele nos deu uma vida digna, uma vida de salvação.
Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, o versículo 31, a leitura de sábado, devemos viver para a glória de Deus. Deus e não os nossos interesses deve ser o centro da nossa vida. Sempre Deus deve ser o centro de nossa vida. O centro da sua vida e da minha vida nunca deve ser o dinheiro, nunca deve ser os bens terrenos, nunca deve ser esse mundo, nunca deve ser aquilo que desagrada a Deus. O centro da nossa vida deve ser sempre Deus. Vivemos para Ele e não para nós mesmos. Fomos criados para o seu louvor, criados, sustentados, remidos, abençoados e galardoados por Ele, para nós o louvarmos, para nós o adorarmos. Qualquer outro propósito na vida que não seja para a glória de Deus está fora de foco e não glorifica a Deus. O texto de Paulo deixa muito claro. Ele disse assim: comemos e bebemos para a glória de Deus, trabalhamos e descansamos para a glória de Deus, casamos e permanecemos casados para a glória de Deus, constituímos família e educamos os filhos para a glória de Deus. O Senhor se alegra em nossas vidas como o noivo se alegra com a sua noiva. Somos seus filhos herdeiros, Ele nos adotou como filhos e agora somos herdeiros desta salvação. Somos herdeiros da bênção de Deus, somos herdeiros das suas promessas. Então, nós somos a menina dos seus olhos, nós somos um poema em suas mãos. Então, como podemos glorificar a Deus? Podemos glorificar a Deus com as coisas comuns do dia a dia, isso para a glória do Pai. Comer, beber, trabalhar, estudar, ou qualquer outra coisa, torna-se um louvor para a glória do Pai, se você fizer para a glória dele. Quando compreendemos que fomos criados em Cristo para realizar, para fazer as boas obras. Quando praticamos boas obras, o nome de Deus é glorificado. Precisamos resgatar o princípio bíblico que nos ensina que tudo o que fazemos, fazemos em nome de Cristo, para a glória de Deus. O agricultor no campo, ele semeia, ele rega, depois ele colhe para a glória de Deus. O professor ensina para a glória de Deus. O médico cuida dos seus pacientes para a glória de Deus. O comerciante atende os seus clientes para a glória de Deus. Não podemos fazer diferença entre o zelo que nós prestamos a Deus no dia a dia, né? Não podemos fazer diferença entre o zelo que prestamos a Deus dia a dia, por exemplo, trabalho, escola, casa, família, lazer e outras coisas, de quando nós nos reunimos para adorá-lo. Ou seja, adorar a Deus não é só na igreja. Tem gente que pensa que adorar a Deus é só na hora do louvor. Vamos adorar a Deus. Aí passa 15, 20 minutos, adorou a Deus. Adorar a Deus em todo o tempo. Adora a Deus na igreja. E você pode adorar a Deus fora da igreja também. Em todos os lugares. A mulher samaritana disse isso para Jesus. Antes nós íamos lá no monte para nós adorarmos a Deus. Jesus falou, não, agora vocês vão adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, vocês podem adorar a Deus onde vocês quiserem. Nós adoramos a Deus quando chegamos na igreja, quando sentamos, quando lemos a Bíblia, quando cantamos, quando ouvimos a pregação, quando ouvimos avisos,
quando saímos da igreja, quando chegamos em casa, quando almoçamos, quando comemos, quando trabalhamos, em todo tempo, quando andamos, quando dormimos, devemos estar em todo tempo adorando a Deus. Então, não podemos fazer essa diferença entre o zelo que nós prestamos a Deus e lá fora, quando nós estamos cuidando dos nossos afazeres. Em todo tempo devemos adorar o Senhor. Fomos criados para o seu louvor. Oferecemos nosso corpo como instrumento para a glória dele. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Porque fostes comprados por um bom preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. www.moldado.com é o nosso site. Faça lá uma visita. Você tem lá os vídeos, você tem lá uma mensagem introdutória do assunto que abordamos e você tem os slides para baixar quando quiser no seu computador. Subscreva no nosso canal. Primeira reflexão. Quais os 3 problemas que levaram Paulo a escrever uma segunda carta aos irmãos tessalonicenses? Então, uma ferrenha perseguição promovida por judeus e pelo império. Os tessalonicenses estavam sendo perseguidos pelos judeus e pelo Império Romano, porque eles estavam servindo a Jesus. Uma interpretação completamente errônea com relação à vinda do Senhor. Então eles estavam erroneamente interpretando a vinda do Senhor, porque os seus parentes estavam morrendo e não estavam ficando vivos para receberem Jesus. E se eles estavam morrendo, pensavam eles, não vão ser salvos. Mas Paulo então escreveu para eles dizendo que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, serão transformados e subirão para os céus, e aqueles que estiverem vivos serão transformados, receberão um corpo glorioso e juntos encontrarão com o Senhor nos ares e para sempre estarão com o Senhor. E eles então foram consolados com estas palavras. Também o desagradável testemunho pessoal de alguns irmãos que simplesmente não queriam mais trabalhar. Jesus está vindo, para que trabalhar? E eles não estavam querendo trabalhar. Então Paulo escreve dizendo assim: aquele que não trabalhar, também não coma. Então, Paulo escreveu exortando e ensinando eles sobre esses 3 assuntos. O apóstolo Paulo dedica-se a uma palavra de ânimo e fortalecimento àqueles irmãos. Desde sua saída daquela cidade, que ele foi tirado daquela cidade porque levava ali a Cristo, pregava o Senhor Jesus, ele foi expulso de Tessalônica. Passaram por severas situações de intolerância os crentes que ali ficaram, mas mesmo assim eles continuaram firmes no propósito de servir a Deus, mesmo em meio às crises e às perseguições que eles estavam enfrentando. A fé dos tessalonicenses não estagnou, não parou, apesar das severas tribulações, das heresias que se infiltravam naquela comunidade. Eles cresceram em confiança diante do Senhor. Segunda reflexão, que atitudes a comunidade em Tessalônica tomou diante da contínua tribulação que ali se levantou. Demonstrou uma fé amadurecida, multiplicou a prática do amor e pacientemente eles esperaram a ação de Deus nas suas vidas. Para vencer na vida é preciso confiar em Deus. E não confiar em si mesmo, confiar nos seus próprios méritos, confiar nos seus próprios interesses em si mesmo, não. É preciso confiar em Deus. A vitória não depende da nossa força, não depende da nossa inteligência,
não depende da nossa sabedoria, não depende da nossa intelectualidade. A vitória, ela depende de Deus, porque Deus controla todas as coisas. Se você tem vida, é porque Ele quer que você tenha vida, porque o dia que Ele não quiser mais que você viva, Ele tira o fio da sua existência, Ele corta o fio da sua existência e você então morre. Então o amor e a força mais poderosa do mundo. O amor é a força mais poderosa do mundo. O amor é o elo que liga pessoas umas com as outras e também liga com Deus. O verdadeiro amor não depende de quem recebe amor. Quem ama decide amar porque quer amar. E o amor é uma decisão poderosa. Então, o amor não é um sentimento, é uma decisão, é uma atitude. Eu tenho a atitude de amar, eu quero amar, então eu começo a amar. A paciência é um dos frutos de uma vida com Jesus. Se você tem Jesus na vida e permanece com Jesus, é sinal que você tem uma vida de paciência. A paciência nos ajuda a tomar decisões certas, no tempo certo, e nos dá tempo para ouvir a voz de Deus. Comete erros. E quem tem paciência alcança os seus objetivos, alcança os seus sonhos e consegue realizar os seus propósitos de vida. Terceira reflexão: de que modo as lutas e tribulações que enfrentamos podem se tornar um testemunho da nossa fé. Através de um comportamento que espelhe confiança no cuidado e amor do Pai. Então é através do comportamento. Através do seu comportamento, então, nós podemos dar um testemunho de fé. Confiar em Deus depende de nossa paciência, pois devemos esperar em Deus, confiar em Deus, aguardar em Deus. Esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Deus é paciente conosco. Imagine se Deus não fosse paciente com a humanidade, já havia destruído outra vez esse mundo, como Ele destruiu os antediluvianos, como Ele destruiu a cidade de Sodoma e Gomorra, como Ele destruiu depois, mais 150 anos depois da mensagem de Jonas, Nínive também foi destruída. Ele não destruiu porque Ele tem paciência conosco e Ele nos dá muitas chances para a prática da nossa fé. Porque a prática da nossa fé é que vai gerar paciência em nós. Então nós também precisamos de paciência com outras pessoas, confiando que Deus vai agir no tempo certo na vida daquela pessoa. Deus ainda está trabalhando na minha vida, está trabalhando na sua vida, está trabalhando na vida das pessoas e nós devemos ter paciência. Quem não tem paciência pode pedir a Deus, Ele dá paciência. Quarta reflexão: de que modo devemos nos portar ante a prosperidade dos ímpios nos tempos em que nós estamos angustiados? Ora, os ímpios prosperam, os ímpios têm saúde, os ímpios não têm problema, os ímpios estão prosperando e tendo sucesso a cada dia, enquanto os justos estão sofrendo, enquanto os justos estão sendo perseguidos, enquanto os justos estão sendo caluniados. Então, como nós devemos nos portar diante disso? Com serenidade, sabendo que o prazer dos ímpios é fútil, é momentâneo, e ele vai se acabar a qualquer momento, porque vai passar. Mas a alegria dos justos, mesmo em meio a crises, mesmo em meio às perseguições, é uma alegria eterna, é uma alegria celestial, não é uma alegria terrena, não é uma alegria de piadas e de contos de fadas, é uma alegria do céu. Mesmo com problemas, você está alegre.
Paulo disse, como tristes, mas alegres, passando por problemas, mas alegres, passando por dificuldades, glorificando a Deus, estou alegre. O que Asaf percebeu? A prosperidade dos que não temem a Deus e desfrutam de riqueza e saúde. Parece que a doença não chega para eles. Aparentemente eles não têm temores, não têm problemas. São orgulhosos, violentos, opressores, maquinam planos para ter que o seu coração deseja, para ter na sua vida o que o seu coração quer. Não respeitam o próximo e usam de violência física ou emocional para obter aquilo que querem. São arrogantes diante de Deus e do povo. Assim vivem os ímpios e prosperam e fazem sucessos. A dor dos que conhecem a Deus, como é? Sua vida de pureza parece não ter recompensa, passam por tantos problemas, porque o emprego não chega, porque Deus não me dá um filho, porque eu ainda não me casei, por isso, por aquilo. Eles têm muitos problemas. O dia inteiro são afligidos e parece que por toda a vida são perseguidos e caluniados. E Asaf viu tudo isso. Mas o que Asaf escolheu? Ele foi para o templo, para a presença de Deus, para buscar as respostas de Deus quanto a isto. E então Deus disse para ele, o prazer dos ímpios é momentâneo, o prazer dos ímpios são fúteis, o prazer dos ímpios vai passar, mas a alegria dos justos é eterna. A alegria daqueles que glorificam a Deus é celestial e eterna, ela não sai da sua vida. Ela não sai do seu coração, porque ela vem de Deus. É possível glorificar a Deus com as nossas vidas? Quinta reflexão. Sim, por meio do entendimento que é a finalidade de nossas vidas, é glorificar ao Senhor Jesus por meio do nosso entendimento, por meio do nosso raciocínio, glorificar a Deus. Ao Deus e Pai seja dada a glória para todos sempre. Amém. Filipenses 4:20. Você sabe o que é glorificar? É imprescindível que saibamos o que significa a expressão glorificar. E assim cumpramos com alegria essa tarefa de engrandecer, de exaltar e de bendizer o nome de Deus e Pai. Quando glorificar? Em todos os momentos nós devemos glorificar. Glorificar não precisa você abrir a boca e sair dando glórias a Deus aí, não. Glorificar com o seu raciocínio, com o seu entendimento, com a sua vida de boas obras para Deus. Então, em todos os momentos você deve glorificar a Deus. Nos momentos bons, nos momentos maus, nós devemos render glórias ao Senhor, que cuida de cada um de nós. Por quanto tempo nós devemos glorificar? Só no tempo que nós vamos para a igreja? Só ali quando nós nos reunimos 1h30, 2 horas? 1, 2, 3 vezes por semana? Não. Sempre. Esta passagem assegura que devemos glorificar a Deus para todos sempre. Isto é, eternamente. Se você glorificar Deus aqui na terra todo o tempo, vai continuar glorificando a Deus no céu. Se você adorar a Deus aqui na terra todo sempre, vai continuar adorando a Deus no céu. Assim devemos glorificar a Deus por todo o bem que Ele nos proporciona. Deus nos abençoa e nós glorificamos a Ele por tudo que Ele nos dá. Se não o glorificarmos, nós acabaremos por dar a glória que é devida a Deus, nós acabaremos por glorificar qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa, qualquer outro objeto. Então vamos glorificar a Deus que nos abençoa, que nos dá vitória, que nos ajuda,
que está sempre conosco, mesmo em meio às crises, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio às dificuldades. Vamos continuar glorificando, exaltando, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. E até a próxima leitura diária da Escola Bíblica Dominical. Lição para jovens.